Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui na aula de cartografia ambiental. Agora vamos dar continuidade ao a nossa aula, a nossa última videoaula, e vamos falar da representação do relevo por curvas de nível. A gente falou da forma do relevo, agora vamos falar da representação do relevo por curva de nível. Eu logo de cara botei aí para vocês duas figuras que mostram como se comporta o relevo. Um relevo trabalhado em curva de nível, é um plantio em curva de nível, essa figura da esquerda. Então tem vários platôs, né? E aqui na direita você tem representação tridimensional, você tem a representação cartográfica e tem uma representação pixométrica, essa de cores aqui. Pois bem, então nós vamos falar da representação por curva de nível. As curvas isométricas é a técnica usual de representação do relevo sobre plantas topográficas. Curva de nível representam as alturas, valores altimétricos das elevações e depressões do terreno. O plano de origem, ou seja, um plano horizontal de referência, com o qual comparamos as curvas, nos permite estabelecer valores de altitude e de cotas. Existe aí uma diferença entre altitudes e cotas. A altitude a gente tem como origem ou referência o geóide, que é o nível médio dos mares. E as cotas é a origem a um plano horizontal arbitrário, ou seja, eu posso simplesmente dizer que aquele meu ponto tem um valor de cota, por exemplo, 10.000, e ali é 10.000, eu estou arbitrando. Já não posso fazer isso com altitude, porque a altitude já é pré-determinada a partir do geóide. Então nós temos na representação do relevo, nós temos os pontos cotados, as curvas de nível, perfil longitudinal, secções transversais e o modelo digital do terreno, MDT. Nessa figura aqui, do lado esquerdo, a gente tem primeiro a curva de nível, traçado de curva de nível, uma planta. Abaixo a gente tem o que a gente chama de pixometria, as curvas de nível a partir de cores também para representar, e embaixo a gente tem um modelo digital do terreno ou de elevação, MDE chamado também. Aqui do outro lado a gente tem uma representação das curvas através dos planos em relação a cada cota ou cada variação do relevo, né? E logo abaixo a gente tem aqui também um perfil. Nós temos aqui em planta, as curvas em planta, dessa figura que está acima, né, que está em perspectiva, essa que está em planta, onde você vê a variação das curvas, e logo abaixo a representação dessas curvas através de um perfil topográfico. Pois bem, então a gente tem aqui também outra figura representando a superfície. Aqui nós temos algumas elevações e uma depressão logo aqui no meio. E aqui embaixo a gente tem a representação por curva de nível. Essas curvas de nível permitem a representação dessa área logo acima. Essa área logo acima está representada através dessas curvas de nível que você tem aí abaixo. Logo abaixo. As curvas de nível são linhas sinuosas que unem pontos de mesmo nível, ou seja, altitude ou cota. Então as linhas unem os pontos de mesma altitude ou cota, e são equidistantes e de valores inteiros. Então a gente tem de equidistantes e valores inteiros. Isso significa dizer que a gente não possa traçar curvas de nível com valores fracionários, né? A gente pode sim fazer curva de nível fracionária, mas o normal e o que se faz é curva de nível de valores inteiros. Representa a interseção de plano horizontal com a superfície do terreno. Então representa a interseção de plano horizontal com a superfície do terreno. A distância vertical constante, ou seja, a mesma altura entre as curvas de nível, recebe o nome de equidistância das curvas de nível, ou seja, é a distância vertical constante, ou seja, que tem a mesma altura. A gente chama isso de equidistância das curvas de nível. As altitudes ou cotas das curvas de nível correspondem a um número inteiro.
contados a partir do zero e múltiplos do valor da equidistância adotada para uma determinada planta topográfica. O que é que eu quero dizer? Se eu adoto um intervalo de curva de 1 em 1 metro, então nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Aí nós vamos ter as curvas inteiras, e vamos ter as curvas terminadas em zero. Por exemplo, as curvas de 1 até 10, 10 é um inteiro, 20 é outro inteiro, 30 é outro inteiro. Então a equidistância aí no caso seria de que, se eu estou fazendo uma curva inteira, mestra, que a gente chama de mestra, de 10 em 10 metros de variação, então as curvas de valores de zero sempre vão ser curvas mestras. Elas vão ter inclusive um traçado diferente. O valor da equidistância das curvas é definido em função da escala da planta topográfica, da complexidade do relevo e da finalidade da planta. Por bem, então, dependendo de qual a finalidade, da complexibilidade, ou seja, da elevação e depressão, da variação da superfície, aí a gente vai ver como é que a gente determina essas curvas, os valores dessas curvas, em função disso aí. Então nós temos a representação do relevo sobre plantas topográficas, né, que é feito através de curvas, né, e de um nivelamento chamado de altimétrico, né, o levantamento altimétrico para você ter os valores da variação da superfície, ou seja, a altimetria. Aqui nós temos uma figura onde a gente tem uma seta indicando os pontos aqui para cima, o ponto E. Aí aqui tem um ponto aqui no centro dessa curva, tem um A, tem um B e tem uma seta. Se essa seta está apontando para B, significa dizer que ela está decrescendo para cá. Por que eu estou dizendo que ela está decrescendo? Porque eu estou vendo uma linha aqui, e essa linha é característica de Talveg. E também porque essa outra linha do meu lado esquerdo, apontando para C, essa outra seta, né, me aponta para um formato de V. Então aí nessa linha D seria o Talveg. E E e F são as áreas mais altas nessa figura. O traçado de curva de nível, né? As curvas são traçadas a partir de pontos topográficos altimétricos, criteriosamente levantados em campo, normalmente sobre seções retas, ou seja, pode ser também feita através de radiações. É um método de levantamento de campo, feito para poder a gente ter os pontos e as altitudes. Os pontos altimétricos devem ser aqueles onde o terreno representa uma mudança acentuada de inclinação em relação à sua proximidade. A gente vai chamar isso de pontos notáveis. Unindo-se consecutivamente dois pontos notáveis por uma linha reta, tem-se uma boa aproximação do perfil do terreno. Olha, nós temos essa figura aqui. Tem uma pessoa logo aqui na minha esquerda, em cima de uma parte bem alta. Essa figura ela vai e desce aqui no meio. Aqui no meio ela tem uma área plana. Aqui no meio, aí novamente, depois de um certo trecho, ela sobe. Então aqui a gente vê como é o comportamento do perfil dessa região. E logo aqui, quando essa parte alta encontra essa parte baixa, isso aqui é o chamado ponto notável. Você vai aqui nesse plano, quando chega aqui que você começa a subir, aqui é outro ponto notável. Do mesmo jeito aqui em cima, você chega no ponto mais alto e vai, quando você observar que a elevação começa a descer ou a subir, né, você tem também aí um outro ponto notável. Então a gente tem aí uma figura mostrando um perfil topográfico, um corte vertical, Esse corte vertical, ele normalmente é representado em duas escalas, a escala horizontal e a escala vertical, sendo que a escala vertical normalmente é apresentada 10 vezes maior que a horizontal. Ou seja, se eu tenho uma escala na horizontal de 1 para 1000, significa dizer que minha escala na vertical será de 1 para 100.
Porque se eu pego 1000 e amplio essa escala 10 vezes, essa escala vai para 100. Então nós temos aqui também uma planta topográfica, mostrando aqui lado esquerdo uma série de curvas de níveis, onde a gente começa na cota 185 e termina na 207. E logo aqui do lado esquerdo, essa linha aqui sai do ponto A e vai até o ponto B. E logo aqui do lado esquerdo a gente tem o seu perfil, de A até B, mostrando como é que ele se comporta em termos de sua vertical. São duas linhas aqui, é um traçado que forma um V. Então aqui nessa região aqui é um vale, Talveg. Aqui eu vou mostrar para vocês passo a passo. Eu mostrei aqui uma linha, de um ponto, tem várias linhas traçadas aqui por cima. Essa linha é um plano vertical. Então o que é que eu vou fazer? Puxar linhas auxiliares de interseção entre o plano vertical e as curvas de nível. Vou puxar linhas. Primeira coisa que eu vou fazer. Então eu puxei essas linhas. Observe, quando eu cliquei, a primeira vez apareceu os pontos de interseção das curvas com o plano. Depois eu puxei as linhas que a gente chama linha de chamada. Desenhar linhas horizontais que representam os planos horizontais referentes às curvas de nível, na mesma escala da planta topográfica. Aqui é um exemplo para a gente poder entender como traçar um perfil. Então eu tracei várias linhas na horizontal. Observe que minha primeira curva aqui é 0. Então, e minha segunda curva é 5. A terceira é 10 e a outra é 15. Ou seja, eu estou tendo aí uma equidistância de 5 em 5 metros. Então eu vou ter minha linha 0 aqui na horizontal, minha linha 5, 10, enfim, até chegar à linha 30. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Identificar a interseção ou as interseções entre as linhas auxiliares e os planos horizontais. Eu vou fazer isso. Então eu identifiquei os pontos. Você clicar lá no seu material, você vai ver. Vai aparecer os pontinhos aí sobre as linhas horizontais. E o quarto ponto é você traçar a linha que une a interseção identificadas nesses pontos vermelhos que a gente acabou de identificar. Então a gente vai unir esses pontos. Quando a gente une esses pontos, a gente tem aí um perfil topográfico. Então, gente, essa é uma forma simples da gente fazer um perfil topográfico. Isso através das curvas de nível, que é uma das formas de representação do relevo. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês a questão da interpolação. A questão da interpolação é um pouco mais complexa, porque ela depende de algumas continhas, de alguns cálculos